Oi, gente, tudo bem? Vamos falar do último elemento do vínculo de emprego e, para mim, o mais importante, que é a subordinação. É muito frequente que em vários contratos de emprego ou não, de autonomia, todos os outros elementos estejam presentes, mas aí vai ser esse que vai falar se esse contrato é de trabalho ou se é um outro tipo de contrato, como de autônomo, de parceria comercial, etc. Tá? Conceitualmente, gente, é muito simples explicar a subordinação e o seu contrário, que é a autonomia. Então, eu fiz dois desenhos aqui. Esse lado aqui vai ser o desenho da subordinação, e o outro lado vai ser o lado da autonomia. Olha os desenhos que eu coloquei. O lado da subordinação, eu coloquei ali aquela marionete, né? O empregador, ele vai direcionar os serviços prestados pelo empregado. Ele vai falar, por exemplo, que horas que ele tem que chegar, que horas que ele tem que sair, se ele vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, se ele vai usar um uniforme, se ele vai usar EPI, se ele tem que ter relatórios, participar de reuniões, etc, etc. É o empregador que vai gerenciar essa atividade, isso é subordinação jurídica. A gente não tem subordinação pessoal mais desde da abolição da escravidão, que era o trabalho escravo, que tinha essa subordinação pessoal. Nós, felizmente, não temos isso mais no direito, porque, infelizmente, na prática, às vezes ainda tem, né? E o contrário de subordinação é autonomia. É o trabalhador, o que a gente vai chamar de prestador de serviço, ter a liberdade para estabelecer como que ele vai desenvolver a sua prestação de serviço. Agora, gente, isso é muito fácil na teoria. Na prática, muitas vezes esses atos se misturam. Opa! Na prática, às vezes, eu vou ter, na maioria dos contratos, eu vou ter itens de subordinação, circunstâncias de subordinação e circunstâncias de autonomia. Isso é muito frequente. Um tomador de serviço, o empregador, o empresário, ele minimamente organizado, ele vai ajustar com o trabalhador, ainda que esse trabalhador seja autônomo, ele vai ajustar lá algumas obrigações no contrato. Então, quando eu sou contratada como advogada, o meu cliente, eu vou ajustar com ele, que eu vou cumprir os prazos processuais, que na consultoria eu vou ter um tempo de resposta, né? Vou ter um SLA com ele. Ou seja, são itens de subordinação. Tem clientes que exigem, né, que a gente mande as peças, insira as peças num sistema, mas a gente vai ter que, então, eu gosto de usar esse exemplo da balança. A gente vai ter que colocar na balança os atos de subordinação que estão presentes naquele contrato e os atos de autonomia, tá? Porque a gente sabe também que altos empregados de empresa, aqueles que estão no topo da hierarquia de uma empresa, eles são empregados subordinados, mas eles têm muitos atos de liberdade. Só que eles não têm atos de liberdade com muito peso. Eles não têm jornada, porque eles têm cargo de confiança, eles podem trabalhar com uma série de alçadas, né, naquela atividade produtiva, mas no essencial ele se subordina a alguém, né? Ele ainda vai ter uma liderança acima. Então, é no caso concreto, porque por mais que eu tente fazer uma linha aqui para determinar os atos de subordinação, subordinação, e do outro lado, os atos de autonomia, a depender da atividade econômica, do segmento econômico do tomador dos serviços e de como que esses serviços são prestados no caso concreto. Lembra lá do princípio da primazia da realidade? Então vai ser no caso concreto que eu vou ter que ver. Ele tinha horário a cumprir 2 quilos aqui na minha balança. Ele não foi ele que estabeleceu o valor do salário. Quem falou quanto que ia ser a remuneração foi o patrão. Vou botar 10 quilos aqui, porque isso é muito importante, estabelecer o preço dos serviços, né? Agora, não, quem estabeleceu o preço foi o próprio prestador de serviços, né? Ele que escolheu o local que ele ia trabalhar, né? Ele escolheu, por exemplo, como que o serviço ia ser prestado, certo? A divisão das receitas, pensando aí na parceria, uma manicure, por exemplo, né? As partes ajustaram livremente o valor da distribuição da receita que é cobrado do cliente final. Então, gente, é no caso concreto, infelizmente, cada segmento vai ter suas peculiaridades. E essas peculiaridades mudam muito. Por exemplo, vendas.
né? Um vendedor empregado, eu vou ter várias circunstâncias aqui, se ele tem que participar de reuniões, se ele tem relatório, e não estou falando que cada item desse sozinho resolve. Veja, são coisas que eu vou colocando em cada lado da balança. Então, ele tem que participar de reuniões, ele tem que participar de treinamentos, ele tem rotas, a agenda não é ele que faz. Veja, eu estou jogando tudo no lado da subordinação. Não, mas ele é que estabelece os honorários, ele que faz a rota dele, ele tem liberdade com os clientes, ele inclusive tem outros tomadores, etc. Eu vou colocar lá no baldinho da autonomia, lá no pratinho da autonomia, né? Então, a gente depois de analisar em cada segmento, então o segmento de vendas é um, o segmento de motorista profissional é outro, né? Eu tenho perguntas que são feitas em audiência. Então, gente, eu costumo dizer aos clientes que o planejamento trabalhista ele tem alguns pilares, e para mim um dos pilares mais importantes é o pilar da contratação. Especialmente quando aquele empresário ele quer contratar parceiros, ele quer contratar trabalhadores autônomos, ele não quer contratar empregados. E aí ele vai perguntar, eu tenho que assinar carteira? Que é aquela pergunta do primeiro vídeo. Eu vou falar, depende, e a gente vai bater mais nessa tecla aqui. Esse profissional é um profissional que se mostra no mercado com autonomia, ele que oferece os honorários dele, ele que estipula a maior parte das condições de trabalho, ele vai ser predominantemente autônomo, ainda que ele tenha alguns itens de subordinação. Então, eu recomendo aqui a contratação de um profissional, né, porque esse é o maior risco, na minha visão, de um planejamento mal feito. As reclamatórias aqui têm o maior custo. Então, nesse momento, na dúvida, compensa contratar um advogado para ele dar uma olhada na jurisprudência. Quais são as perguntas feitas em audiência? Né? O que a Justiça do Trabalho busca apurar? E aí, depois, se alguém quiser, a gente pode fazer um vídeo só para comentar aquela sentença de Belo Horizonte que reconheceu o vínculo com a Uber. Acho que foi a primeira sentença. Se não foi do país, foi a primeira de Minas Gerais. E para mim foi uma sentença muito bem feita, que fez essa distribuição, né? Por exemplo, o trabalhador sofrer penalidades. Isso é um peso muito grande aqui na balança da subordinação. Claro que no contrato paritário, aqui no contrato de autonomia, a gente também tem penalidade. Deixa eu perder um prazo com o cliente para você ver se eu não vou ter consequências no contrato. Vou, mas as consequências são diferentes, né? As penalidades são diferentes. Então, eu, por exemplo, o dia que eu vou viajar, eu aviso meus clientes. Estou atendendo fora, vou atender por telefone, porque eu vou estar fora, etc. Eu não pergunto se eu posso, eu aviso. Né? Então, a gente tem que analisar, infelizmente, em cada segmento econômico, em cada atividade, no caso concreto, os elementos de subordinação, as circunstâncias de subordinação e as circunstâncias de autonomia. Por isso que aqui eu recomendo a máxima cautela, um estudo aprofundado, olhando caso por caso, função por função. Quando a gente faz planejamento, por exemplo, eu pego, ele é advogado, mas eu tenho advogado empregado e tenho advogado autônomo. Ele é assistente social, mas eu tenho assistente social autônomo e tenho assistente social subordinado, e aí a gente vai função por função, verificando, jogando na balança para analisar o risco do cliente de contratação daquele profissional através de um contrato autônomo ou recomendando aí a assinatura da carteira porque os outros elementos estarão presentes, tá? Infelizmente, então, não dá para dar detalhes aqui, a gente precisa estabelecer os segmentos, mas acho que uma diretriz geral foi possível. Outro alerta que eu quero trazer é que eu não vou abordar nesse vídeo, porque aí tem um viés um pouco mais acadêmico, um pouco mais aprofundado, não é a finalidade aqui, de falar de outras formas de subordinação que têm, às vezes, sido aventadas na Justiça do Trabalho, como subordinação reticular, subordinação estrutural, aí é um pouquinho mais aprofundado, a gente poderia até fazer um vídeo separado só para falar isso, mas aí com um cunho mais acadêmico, tá bom? Aqui a gente fala mais da subordinação direta, que é a que tem sido mais reconhecida na Justiça do Trabalho. Bom, desculpa ter falado demais, mas é muito complicado a gente tentar simplificar algo que tem sido cada vez mais complexo no direito do trabalho. E eu já ia me esquecendo. Aqui, gente, ó, existem países que têm uma regulamentação para esses trabalhadores que ficam nessa zona intermediária. Quando a balança fica muito equilibrada, isso acontece, eu acho que tem acontecido com esses trabalhadores de aplicativo, né? A gente não consegue muito estabelecer para que lado vai pender essa balança, ela está bem equilibrada. E aí a gente tem alguns países que regulamentam o que a gente chama de trabalho para subordinado. É esse trabalhador que fica nessa zona gris, nessa zona intermediária. Eu escrevi um artigo quando o presidente Bolsonaro dizia que soltaria a carteira de trabalho verde e amarela, eu falei, bom, ele não pode mexer em nada do artigo 7º, né? Os direitos trabalhistas estão lá preservados.
Então ele não pode, por medida provisória nem nada, tocar nesses direitos. Só por emenda constitucional, e eu já comentei que isso é questionável. Mas ele poderia trazer uma proposta de regulamentação desses trabalhadores para subordinados, aí pensando numa mitigação de danos. Porque ou eles têm tudo, ou eles não têm nada. Todos esses hoje que não têm o vínculo de emprego reconhecido, eles não têm os direitos trabalhistas mínimos. Eles têm o direito civil para tentar regulamentar a sua relação. Então, alguns países aí pensando aí nessa evolução, e eu acho que o Brasil pode pensar nisso, eu serei muito criticada pelos profissionais mais protetivos por dizer isso, mas eu acho que política de redução de danos mesmo, a gente pensar na regulamentação dessa zona gris, e aí quem quiser está lá no artigo no Jus Brasil sobre o que poderia ser o contrato verde e amarelo, que não foi, né? Então, o papo sobre subordinação era esse de hoje, e aí depois a gente vai falando sobre outros temas trabalhistas em próximos vídeos, tá bom? Obrigada por sua companhia e até breve.